Brincando com a bênção. Hoje vivemos em um tempo diferente, mas eu cresci em um ambiente que tínhamos que tomar a bênção dos parentes mais velhos. O pai, a mãe, tios, avós. Sempre ao encontrá-los, tínhamos que pedir a sua bênção. Ou fosse de manhã, ou à noite, na hora de dormir, enfim, éramos ensinados com essa educação. Hoje mudou muito, apesar de alguns ainda manterem esse costume. Eu ensinei a meus filhos e eles aprenderam muito bem isso. Enfim, há uma importância em pedir a bênção, há uma importância em abençoar. Há de se valorizar a palavra profética da bênção do Senhor, pois não era simplesmente a pessoa que nos abençoava, mas ela invocava o nome do Senhor dizendo: Deus te abençoe. Deus usa a boca das autoridades de nossa vida para nos abençoar, principalmente o pai e a mãe. Deus tem um negócio com pai e mãe, fora do sério. Haja vista que ele disse no mandamento para honrarmos o pai e a mãe, para que nossos dias fossem prolongados na terra. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um homem que não deu o devido valor à bênção que tinha direito do seu pai. Trocou por um prato de comida. O nome dele era Esaú. Ele se arrependeu amargamente dessa troca, mas quando percebeu, já era tarde demais. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar de Esaú lá do Antigo Testamento. O tema será Brincando com a Bênção. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 25, do 29 em diante. Diz assim, olha: tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos e irmãs, essa história tem muito a nos ensinar. Abraão teve o seu filho Isaque, aquele que iria se multiplicar e fazer o povo de Israel crescer. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, por isso teria direito ao que eles chamavam de bênção da primogenitura. Isso era algo muito sério naquela época, irmãos, pois essa bênção dada pelo pai era consumada pelo próprio Deus. Esaú, então, gostava muito de caçar. Já o seu irmão Jacó gostava mais de ficar em casa. Um dia, conforme nós lemos no texto, Esaú chegou muito cansado de suas caçadas e com muita fome. Jacó, que era muito esperto, fez uma comida, um cozido de lentilhas, e Esaú, ao sentir aquele cheiro, ficou louco para comer. Então pediu um prato ao seu irmão, mas Jacó, esperto como era, pediu a ele que lhe vendesse ou trocasse um prato de lentilha pela sua bênção da primogenitura. Esaú caiu na tentação e trocou sua bênção por um prato de lentilhas. A Bíblia é clara em nos dizer que ele desprezou a sua bênção, o seu direito de receber palavras proféticas do seu pai. Jacó, depois disso, juntou-se com sua mãe e enganou seu pai, que já estava idoso e meio cego. Levou um prato de uma caça, dizendo-se Esaú, e pediu a bênção ao seu pai, que logo o abençoou. E Esaú então perdeu o seu direito e a sua bênção da primogenitura. Ele ficou furioso e queria matar o seu irmão Jacó, que acabou fugindo de casa por medo de morrer.
mas foi embora com a bênção do seu pai, que era para ter sido de Esaú. Sei te dizer que Esaú perdeu a grande oportunidade da sua vida, tudo por conta de uma necessidade física, a fome. E partindo desse entendimento, eu quero refletir com você sobre quantas vezes perdemos coisas importantes por não darmos o devido valor a elas. Muitas vezes precisamos perder para realmente entendermos e enxergarmos que aquilo era importante para nós. Exemplificando aqui, quantos dão mais valor ao trabalho do que à sua família? Quando menos percebem, já perderam os filhos para as drogas, perderam a esposa ou o esposo no divórcio e na separação. Quantos perdem oportunidades de emprego e de promoções por não se empenharem, por não fazerem um curso, se aperfeiçoarem, serem mais obedientes e mais íntegros? Acabam vendo outros mais novos crescerem e até terem um salário melhor, mas tudo porque trocam suas bênçãos, desprezam suas oportunidades, desperdiçam chances que lhes são dadas, e quando dão por si, acabam percebendo que é tarde demais. E se a gente fosse falar da saúde, hein? A saúde é uma bênção de Deus, mas quantos perdem sua saúde por negligência, por conta de vícios, por comilança, por falta de exercícios e cuidados médicos? São muitos que vivem de forma desregrada e quando menos percebem, a conta chega e não adianta reclamar. Isso vai acontecer com todo mundo. Se não cuidarmos da saúde, o que virá não vai ser bom. Trará choro, dor e muito sofrimento. Não despreze a bênção da sua saúde. Olhe ao seu redor então, veja quais bênçãos o Senhor tem te concedido, valorize cada uma delas, não despreze, não brinque com as dádivas, com os presentes, com as bênçãos que Deus te deu. Você pode sofrer muito se as perder. Amém? Que Deus nos ajude a fazermos de tudo para não perdermos nada do que Ele tem nos dado e nada daquilo que Ele tem preparado para nos dar. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra de alerta, meu Pai, para não brincarmos com as bênçãos que o Senhor nos deu. Nos ajude a valorizarmos cada uma delas, a bênção da saúde, a bênção do trabalho, da família, meu Pai, a bênção da salvação. Verdade, Pai. Quantos estão brincando com a salvação e perdendo, Deus, essa dádiva, esse amor tão grande que o Senhor tem para nos conceder. Quantos brincam com a presença do Senhor e quando menos percebem estão longe de Ti, Pai, fazendo o que não Te agrada. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, meu Pai, a bênção do nosso chamado, do Teu propósito para nós, do nosso ministério, as nossas finanças, o nosso trabalho, enfim, são muitas bênçãos. Nos ajude a valorizarmos cada uma delas e não brincarmos com coisas tão sérias, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a estarmos atentos, nos ajude, Senhor, a valorizarmos e enxergarmos o poder de cada bênção em nossa vida. Nos ajude a sermos tementes a Ti, obedientes às nossas autoridades, meu Pai, para que em nome de Jesus a gente possa colher o melhor dessa terra. Assim nós oramos, ó Pai, e já Te agradecemos por todas as ricas e abundantes bênçãos que o Senhor tem nos dado e nos ajude a valorizarmos cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Palavra abençoada, né? Uma exortação e do jeito que Deus gosta de nos ensinar e de nos fortalecer. Então, valorize suas bênçãos, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Peço a você a gentileza de compartilhar o vídeo e se inscrever aí nos nossos canais, tá bom? Tenham todos um bom dia. Deus abençoe você e a sua família e eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.